E aí, meu povo, beleza? Freire Neto na área, diretamente aqui do Shopping Light, neste prédio aqui no centro de São Paulo, para um grande anúncio da Volvo. São 3 novidades que vocês vão conferir agora no canal. Antes, curte, comenta, compartilha. Chegou agora? Se inscreve e ative as notificações. Eu volto já já, depois dessas grandes novidades, para entrevistar ele. João vai me contar alguns detalhes que ninguém perguntou ainda, mas o Motores em Ação trouxe essa pergunta e daqui a pouquinho. Então confere aí, aproveita para anotar as perguntas e fazer também, tá beleza? Eu volto já. O evento hoje a gente tem 3 grandes notícias. A gente vai falar coisas aqui para vocês. Vocês vão perceber que combinadas se transformam numa maior anunificação aqui no nosso país. Vocês sabem, a Volvo é líder na venda de SUVs premium no nosso país, é vice-líder no mercado total premium no Brasil. A gente é a líder disparada em eletrificação no país. A Volvo praticamente construiu a história da eletrificação aqui no Brasil, desde o nosso primeiro lançamento de um veículo híbrido. E a gente vem nessa construção, hoje a gente vai marcar uma nova etapa. E estou feliz por estar aqui com vocês, a gente, todo mundo junto, participando da história sendo construída ao vivo. São poucas vezes na vida que a gente tem essa oportunidade de ver a história acontecendo na nossa frente. Espero que vocês curtam demais. A gente tem essas 3 mensagens, então. A gente vai na sequência e mostrando tudo para vocês. Ela, por ele, por todos eles, os meus, os seus, os nossos, que todo novo modelo Volvo será híbrido ou elétrico. Foi pensando em proteger o amanhã que a Volvo está mudando o presente da indústria e alcançou a vice-liderança no mercado premium de automóveis do Brasil. Uma conquista de quem tem um Volvo e de quem ainda não tem nem idade para pensar no assunto, porque o futuro é para todos e vai ser elétrico. Bom dia, pessoal. Bom dia, obrigado por todos estarem aqui. Eu comecei e eu escolhi pessoalmente esse vídeo porque esse vídeo a gente circulou ele em outubro do ano passado. Ele tinha um papel muito interessante do nosso lado de marcar a transformação que a Volvo passou internamente para hoje se tornar um grande transformador da indústria. Essa transformação passou por uma baita reflexão interna nossa sobre o papel do carro. O carro ele nasce há mais de 100 anos atrás como um símbolo de liberdade da sociedade, para que as pessoas pudessem se locomover do ponto A para o ponto B de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais segura. E ao longo do tempo a indústria foi se desenvolvendo numa tal velocidade que muitas vezes o carro foi conotado como um símbolo de estresse, ou um símbolo de um vilão do meio ambiente, por todas as emissões do carro, ou até por todos os acidentes que um carro pode causar. E aí foi parte dessa reflexão que a Volvo fez nos últimos anos em entender que, ok, a gente talvez fez parte do problema, mas melhor do que isso, a gente vai fazer parte da solução. E devolver para o carro, justamente, todas as características, benefícios e simbolismos que ele nasceu. Porque a gente acredita que, de fato, um carro você ainda pode se locomover do ponto A para o ponto B de uma maneira segura, de uma maneira sustentável e de uma maneira única, pessoal, prazerosa. E toda essa transformação para a gente tem um nome, é eletrificação. É através da eletrificação que a gente vai fazer com que esse movimento desse ponto A para o ponto B seja muito sustentável, seja muito prazeroso, seja muito pessoal e, obviamente, seja muito, muito seguro. Quando a gente discute eletrificação, talvez não é só uma mudança tão simples de produto, né? As pessoas elas andam com carro a combustão e agora elas vão passar a usar um carro elétrico. Passa por uma baita mudança de mentalidade. Enquanto que a gente não discute, a gente para impostos de combustível para abastecer, talvez hoje as pessoas vão deixar de parar impostos de combustíveis e vão começar a abastecer o seu próprio carro em casa. Se discute o preço do combustível, agora talvez o preço do quilowatt. Qual que é o novo cheiro da indústria? O cheiro da gasolina provavelmente vai morrer. Qual é o novo som da indústria? Então, todos os aspectos sensoriais também estão envolvidos. E aí, dentro de todo esse paradoxo da indústria, eu diria, a gente sempre se questionou sobre essa mudança de produto,
ela passa por talvez uma grande necessidade das pessoas, que é entender onde que eu vou carregar meu carro. Por que a infraestrutura de carregamento ela é tão importante? E essa foi um pilar que a gente adotou desde do nosso primeiro lançamento ali em 2016, 2017, onde a gente entendeu que construir infraestrutura de eletrificação, de infraestrutura de carregamento, seria um grande pilar para a gente dar confiança para que as pessoas pudessem se relacionar com um veículo híbrido ou um veículo 100% elétrico. E foi daí que a gente começou a nossa jornada. A gente já anunciou 1.000 postos de carregamento no Brasil como um todo. Mas aí existia uma grande incógnita ainda. Como que eu faço para me locomover em rodovias, fazer trajetos maiores? A gente não traz um carro 100% elétrico para que as pessoas percebam que é um carro somente para o uso urbano. Não. Ele é um uso como um carro teve até então. Então, se ainda existe qualquer tipo de percepção, qualquer tipo de barreira, é um sentimento nosso, é uma obrigação, e a gente se sente responsável por construir infraestrutura, uma vez que a gente nem acredita que isso é responsabilidade do governo, por tantas outras prioridades que o governo tem em mãos. Então tá aí, eu vou trazer para vocês a nossa primeira mensagem do dia. Eu espero que vocês gostem. Como eu disse para vocês, a gente se sente na obrigação de construir infraestrutura nesse país. A gente começou a jornada com 1.000 carregadores em shoppings, em restaurantes, em locais onde a gente acreditava que eram locais que, se as pessoas de uma maneira ou de outra pararem, passassem, elas podiam ter oportunidade de uma carga de oportunidade e abastecer o veículo delas com os nossos carregadores, que a gente chama de carregadores de corrente alternada. E agora, para a gente continuar nessa jornada de construção de infraestrutura, a gente anuncia ela que é a primeira de 5 fases que a gente pretende anunciar no futuro. Essa é a primeira fase de um investimento de 13 carregadores rápidos em rodovias no Brasil. A gente, com esses 13 carregadores, pretende contribuir para 3.250 quilômetros. Então, ela deve cobrir toda essa área. Eu vou passar um pouco mais de detalhes para vocês. Essa aqui é uma foto bem clara do que deve ser essas 13 rotas. Então, a gente começa aqui, usando como ponto base São Paulo, a gente desce aqui para o litoral. A gente subindo aqui para a região, para o norte do estado, a gente começa a entrar aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, subindo aqui para o noroeste, onde a gente tem Ribeirão Preto, chegando até Uberlândia, centro-oeste, quase indo para Araçatuba, São José do Rio Preto, chegando até Presidente Prudente, e aí a gente já começa o que deveria ser a nossa jornada para o sul do país, onde a gente começa aqui a cobrir Curitiba, Londrina. Então, essa, como eu comentei para vocês, é a primeira de 5 fases que a gente deve anunciar no futuro. A gente optou por começar com uma fase, entender como essa infraestrutura vai acontecer, quais vão ser os desafios da gente construir essa infraestrutura. E do ponto de vista do planejamento, da estratégia, a gente já tem tudo muito bem organizado e planejado. Essa é a primeira de 5, e é aqui que a gente vai começar a cobrir. Depois a gente vai entrar com mais detalhes em cada uma dessas rotas, mas vocês vão conseguir entender aí exatamente qual foi a estratégia por trás. Quando a gente fala de carregadores rápidos, existem carregadores de 40, 50, 60, 120, 150 quilowatts. O que a gente entendeu é que a gente quer construir essa infraestrutura para que seja algo conveniente,
para que as pessoas elas possam programar a viagem delas de uma maneira muito segura, de uma maneira razoavelmente rápida. Então, para isso, a gente vai... Dos 13 carregadores que a gente vai colocar, todos eles são de 150 kWh, o que permite uma carga de aí até 80% dos nossos carros em 35 minutos, e todos eles com 2 bocas, tá? Ou seja, são 13 carregadores mais 26 pontos, tá? Então, todos eles de 150 kW, então, para facilitar aí uma parada breve dos seus 35, 40 minutos, suficiente para que as pessoas tenham uma carga completa e elas possam planejar uma viagem aí um pouco mais segura. Está falando de um investimento na casa de 10 milhões de reais nessa primeira fase, tá? E assim como a gente tem nos nossos carregadores em shoppings, em restaurantes, a gente pretende que a gente não haja cobrança alguma do usuário Volvo ou do usuário da concorrência, tá? Como um grande transformador dessa indústria, como uma marca que, hoje, se eu fosse imaginar um filme, a gente deixa de ser um ator coadjuvante para ser um ator protagonista na história da eletrificação. E ser protagonista, ser líder é sobre inovar, é sobre pensar na frente, é sobre construir coisas inimagináveis, e um dos nossos pensamentos é desenvolver a categoria em cima disso tudo. Por isso, nós não cobramos e não temos ainda a pretensão de cobrar de clientes Volvo ou de clientes da concorrência. Todos eles são super bem-vindos para carregar aí nos nossos carregadores rápidos nas rodovias. Isso aqui é um ponto importante também, aonde que a gente vai colocar esses pontos. Eu acho que seria muita pretensão desenvolver uma rede de carregamento rápido, por exemplo, nas nossas concessionárias, onde eu deveria obrigar as pessoas para que elas fossem até minha concessionária para fazer o carregamento. Porque, ao invés disso, eu já não construí infraestrutura de carregamento rápido, onde essas pessoas já estão habituadas a passar, onde essas pessoas já se sentem confiança, em lugares limpos, seguros, em lugares que, de alguma maneira, elas têm algum tipo de conveniência. Então, todos os nossos 13 pontos, eles vão estar em restaurantes nas estradas, em centros de conveniência, os famosos graus, frango assados e tudo mais, para que as pessoas possam, em locais que elas já têm um uso frequente, que elas possam parar ali de uma maneira segura, limpa, confortável, carregar o carro delas e aí, obviamente, até usufruir desses pontos tão convenientes. E aí, fornecedor, com quem a gente está pensando em... A gente está num processo de concorrência, a gente está quase numa fase intermediária final. Nos próximos dias, a gente deve anunciar qual será o fornecedor que vai prestar esses equipamentos para nós. Mas só queria contar para vocês que isso é uma definição que deve vir aí já nos próximos dias, para que a gente possa voltar para uma nova mensagem para o mercado como um todo. Mas isso não deve demorar muito, até porque, como próxima mensagem, a gente quer usar desse final do ano até março para contratos, para definição do parceiro correto, para todas as vistorias técnicas. Não é uma instalação razoavelmente simples. Então, a gente quer usar todo esse período para planejar, para a gente estudar, inclusive convidar novas organizações, novas companhias que talvez queiram fazer parte com ideias de equipamento, instalação, para que em março a gente comece a instalação e até abril do ano que vem a gente tem aí os 13 equipamentos instalados. Então, não é um anúncio para daqui 2, 3 anos. Estamos falando aí num período dos próximos 4 meses, a gente pretende voltar a vocês e falar, estão aqui os 13 carregadores instalados nos locais que a gente prometeu. Essa é a primeira das 3 notícias. Como eu falei para vocês, esse é só um começo
de uma grande estratégia de eletrificação, assim como a gente começou com 250 pontos de carregamento, depois falamos de 500, depois de 800, depois de 1.000, para carregadores de carga alternada. Agora aqui a gente está começando, que deveria ser uma fase, para as próximas a gente anunciar num período breve. Tá? E aí vamos para a segunda grande notícia do dia, que eu queria comentar com vocês. Eu acho que todo mundo hoje já, de alguma maneira, quando dirigiu nas rodovias, sentiu algum tipo de medo que pudesse acabar a gasolina e até algum tipo de pane seca. Talvez com o mesmo pensamento, a gente, com o grupo Eco Rodovias, que a gente já tem uma parceria super interessante através do nosso Volvo On Call, a gente conversou com eles e a gente identificou que eles têm aí concessões, 9 concessões que cobrem mais ou menos 3.000 quilômetros, 3.200 quilômetros. Ao longo desses 3.200 quilômetros, eles têm 52 SAUs, Serviço de Apoio ao Usuário. Esse serviço de apoio ao usuário são locais onde, eventualmente, se você precisar de algum apoio, de alguma emergência, você encontra um banheiro, um fraldário, você encontra uma área onde você pode receber um reboque, algum tipo de emergência. São locais seguros, protegidos, limpos. A gente falou, bom, por que não nesses locais a gente ter também carregadores Volvo? Aí não de carga rápida, a gente está falando de carregadores de carga alternada, de corrente alternada, onde, eu vou comentar um pouco para vocês, é suficiente para uma carga de apoio, para uma carga de emergência. Mas o nosso grande pensamento foi, caso a pessoa esteja numa dessas 9 concessões e por algum motivo ela planejou mal a viagem dela e ela precisar parar para uma carga emergencial, ela vai estar bem servida através de 52 carregadores que nós vamos instalar ao longo desses 3.000 quilômetros em 52 SAUs. Serviço de auxílio ao usuário. Ela começa a chegar por alguns outros estados. Eu vou mostrar um pouco para você daqui a pouco. Opa, vamos lá. São todos carregadores de 11 kW. Então, para vocês terem uma ideia, em 11 kW você conseguiria carregar um carro completo em mais ou menos 8 horas, de 7 a 8 horas. De novo, com a ideia de ser uma carga de apoio, como uma carga de emergência, se a pessoa, por exemplo, parar ali por 1 hora, ela conseguiria carregar em torno de 15%, dando uma autonomia de mais ou menos mais uns 45, 50 quilômetros. Então, foi uma maneira super interessante que a gente encontrou de dar ainda mais segurança para que as pessoas pudessem aí fazer viagens mais longas com os veículos, principalmente os veículos 100% elétricos. Todos serão wallbox Volvo, carregadores Volvo de 11 kW. Um por cada ponto. Tá? A gente deve terminar a instalação desses 52 pontos até fevereiro do ano que vem. Essa aqui é uma instalação um pouco mais simples do que os carregadores rápidos. Novamente, a gente não pretende cobrar de ninguém, usuário Volvo, usuário da concorrência, porque, de novo, afinal, o nosso compromisso é com a categoria, é com a eletrificação. Então, aqui, novamente, sem custo e para todos. Tá? E aí, acho que eu adorei essa imagem porque ela conta um pouco da nossa visão no final do dia, né? Quando a gente fala de infraestrutura de carregador, quando a gente fala das barreiras, percepções com a falta de infraestrutura de carregador que existe no nosso país, a nossa missão e a nossa visão como marca é que a gente comece a fechar todas as possíveis lacunas ou desconfianças das pessoas em termos de carregamento
porque uma vez que a gente oferece, caso você queira um carregador para sua casa, a gente tem uma oferta, talvez a melhor oferta de carregador hoje disponível no mercado, com um serviço de instalação com uma experiência legal, não só para cliente Volvo, cliente da concorrência quiser instalar um carregador Volvo, a gente vai ter um prazer imenso em atendê-los. Isso deve acontecer em 80% das cargas devem acontecer nas casas das pessoas ou em escritórios. Mas ainda assim, elas foram para um shopping, elas foram para um restaurante, elas foram para o supermercado, aí elas contam com 1.000 carregadores e a gente pretende continuar essa expansão no ano que vem. Ainda assim, elas decidem, então, fazer uma viagem um pouco maior. A gente começa com a primeira fase em 13 carregadores rápidos. E ainda assim, se elas de alguma maneira se planejaram um pouco mal, ou se eventualmente elas precisam de uma carga de apoio, elas contam aí com mais 52 pontos. E, de novo, esse é só o começo desses pontos de apoio. A gente pretende, obviamente, ampliar tudo isso no futuro. Mas no final, o que eu queria contar, e essa é uma imagem que conta muito sobre o que a gente vem fazendo no Brasil e a nossa missão em termos de construir infraestrutura de carregamento no país, onde as bolinhas brancas representam os nossos 1.000 carregadores, as bolinhas azuis representam aonde deveriam acontecer os SAUs, os pontos de apoio do grupo Eco Rodovias, e os pontos rosas aqui, todos aqueles que representam os carregadores rápidos. Novamente, essa é a nossa grande missão, não existir lacuna nenhuma para que as pessoas possam fazer o carregamento dos carros delas. É isso do meu lado. Acho que a gente aqui tem uma última grande mensagem. Music. Hello. Hello. Bacana, pessoal. A gente, com isso tudo, parte para a terceira mensagem que a gente tem hoje, então. E é uma mensagem bem bacana. Ela tem um pouco a ver com essa jornada que a gente veio fazendo aqui no nosso país, construindo a eletrificação aqui. A gente começou lá, vocês lembram, em 2017, lançamento do nosso primeiro veículo plug-in hybrid, XC90. Como tudo que a gente faz na Volvo, a gente fez para entender como ia funcionar, como tudo reagiria, para a gente aprender com isso e procurar gerar as novas etapas. E foi muito interessante, sempre conto para todos vocês o que aconteceu naquela época. A gente lançou o primeiro veículo plug-in híbrido. Naquela época entrava um cliente na nossa loja, sempre procurando um XC90, não conhecia o que era eletrificação ainda, poucos falavam disso no Brasil. A gente tinha que falar para a pessoa, falar, você já conhece eletrificação, ouviu falar de híbrido, vem cá, vou te mostrar que isso existe e tal. Isso demorou mais ou menos 6 meses. Com 6 meses, a gente começou a ter consumidores entrando nas lojas, já perguntando do carro híbrido da Volvo. Então já tinha aí iniciado a primeira fase da transformação. 6 meses depois, então 1 ano após a introdução, foi quando a gente na Volvo começou a sentir dificuldade de vender os carros que não fossem eletrificados. Quando você começava a olhar o tempo de estoque dos produtos, você via que carros a combustão estavam ficando por mais tempo, carros eletrificados chegavam e iam embora. O mercado queria híbrido e os a combustão nem tanto. Isso deu muita confiança para a gente aqui na Volvo para acelerar a transformação que a gente pretendia fazer. Então, 2020, a gente aí paulatinamente, de 2018 a 2020, foi introduzindo novas variantes de híbridos no Brasil. 2020 foi o ano que marcou
a gente ter pelo menos uma versão eletrificada para cada produto vendido no Brasil. Então, a gente não tinha nenhum modelo aqui que não tivesse uma versão híbrida. Rodou assim durante 2020. 2021, vocês sabem, começo do ano, a gente anunciou que a partir desse momento a gente tinha descontinuado todos os motores a combustão no Brasil. A partir daquele momento, a Volvo só venderia carros eletrificados aqui no Brasil. Então, todo produto vendido hoje aqui no nosso país tem pelo menos um motor elétrico. É assim que funciona. E a gente ficou pensando qual seria a nova etapa dessa evolução. A gente sabe que a nossa indústria muitas vezes é produto, né? Então, produto é algo super importante para a gente. E através de produto que a gente comunica as novas tendências, comunica os avanços. A gente sabe que a gente é uma marca de nicho, né? Obviamente aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente, sendo líder nos SUVs premium, líder na eletrificação no Brasil, a gente entende que a gente também tem uma responsabilidade muito grande em construir o futuro para todos no Brasil, para construir o que a nossa sociedade espera de mobilidade para o futuro. A gente pode não colocar um Volvo para cada brasileiro, mas a gente pode colocar na cabeça de cada brasileiro os debates corretos e que as pessoas possam discutir sobre isso, e que no fim a Volvo se torne muito mais do que um produto. A Volvo se torna muito mais um ideal, uma aspiração de qualidade de vida e qualidade de trânsito, tanto no sentido de mobilidade sustentável, limpa, quanto de segurança. Então, quando a gente faz isso, a gente cumpre o nosso papel com a nossa sociedade aqui no Brasil. O programa Volvo Lovers foi um exemplo disso. Para isso que a gente colocou os carros sem restrição nenhuma, para que muitas e muitas milhares de pessoas pudessem usar, porque a gente quer que mesmo que elas não possam comprar um Volvo, elas possam exigir coisas de Volvo nas marcas que elas compram. E, no fim das contas, todos saem ganhando, a sociedade sai ganhando. Na esteira disso, a gente tem um grande anúncio para fazer, e de produto. É interessante porque a gente teve um anúncio ontem na mesma categoria, né? O anúncio da volta da fabricação de um produto no Brasil, só que todos viram um produto a combustão. E no meio de tanto debate que existe sobre combustão, eletrificação, é legal ver um investimento no Brasil, eu não nego, eu acho legal como brasileiro, mas no fim a gente percebe que é mais do mesmo. O que eu digo para vocês é que ontem não deixou de ser anunciado o passado. Ontem foi anunciado o passado. Hoje a gente vai anunciar o futuro. E vai caber ao consumidor decidir se ele quer investir o dinheiro dele no passado ou no futuro. E o que a gente vai ter, então, é que a partir da data de hoje a gente não vende mais XC40 nem híbrida no Brasil. A partir de hoje, 100% das XC40s vendidas no Brasil serão elétricas. Bacana, né? É uma transformação gigante se vocês pensarem que esse produto é a entrada da marca Volvo no Brasil. Ele hoje representa 40% das nossas vendas, mais ou menos. A gente sabe que nenhuma marca, até hoje, aqui no nosso país, teve a coragem de fazer um movimento como esse. Todo mundo trata a eletrificação como nicho, como um complemento de gama. Eu duvido que algum dos meus competidores, no ano que vem, vai vender mais do que 3%, 4%, 5% do portfólio, do volume total em carros elétricos. Esse movimento para a gente representa, o ano que vem, 43% das nossas vendas. 43% das vendas da Volvo é elétrico. Pessoas que vão decidir comprar o futuro ao invés de comprar o passado. E isso é o que vai ajudar a gente a transformar a mobilidade no nosso país. Vai servir de inspiração para muita gente isso. Então, essa é a grande notícia. A partir de hoje, todos os XC40s vendidos no Brasil são 100% elétricos. A gente já vendeu todo o estoque de XC40 a combustão, né, com motor a combustão. Híbridas, a gente não renova esses produtos. A gente parte para 100% elétrico no Brasil.
Pergunta pode ser, oi? A gente vai entrar numa jornada de produtos dentro da linha 40, né? A gente tem já anunciado o C40, por exemplo, para março. XC40 a gente tem o P8, a gente vai continuar depois expandindo o portfólio naturalmente, mas a oferta inicial é com o P8, com o produto que já está aí no mercado. Produto que já está, para vocês terem ideia, até fevereiro já está todo vendido. As vendas que a gente começa a tomar a partir de hoje são carros já para serem entregues em março. Então, esse é mais ou menos a situação do XC40, né, em termos de portfólio. Dá para perguntar, por um movimento desse, vocês vão reduzir de tamanho, vai virar nicho, vai ter menos vendas? Pelo contrário, a gente estima um crescimento na família 40 para o ano que vem, em torno de 8% a 10%. Então, a gente vai virar 100% elétrico e a gente vai crescer o volume de vendas no Brasil. A gente sabe que a gente tem condições de fazer isso. A Volvo é líder em SUVs Premium. A gente está trazendo o debate correto na hora certa. A eletrificação para a Volvo não é nicho nem complemento de gama. A gente não vai ter um produto para vender 100 carros por ano, 200 carros por ano. Se vocês olharem hoje todos os produtos elétricos vendidos no Brasil, placamento até aí ontem, anteontem, estava dando 2.300, 2.400 carros. Vocês sabem, a gente de XC40 vende mais do que isso no Brasil. Vende aí mais de 3.000 carros. E eu ainda estou dizendo que família 40, com essa mudança, vai crescer de 8% a 10%. Então, aqui dá para dizer que só a Volvo sozinha vai dobrar a indústria elétrica no Brasil. E é isso. Esses são os grandes anúncios que a gente tem. E isso forma a gente ter a maior frente de eletrificação já realizada no Brasil até hoje. A questão dos carregadores, sim, com certeza. Mas a questão de transformação do principal produto que uma marca vende no país em 100% elétrico demonstra o quanto a gente acredita nisso, demonstra o quanto a gente acha que a sociedade está preparada para isso e demonstra o quanto a gente está se diferenciando no mercado brasileiro, vendendo o futuro, enquanto todos os nossos concorrentes vendem o passado. É isso, pessoal. Pois é, como eu prometi, consegui pegá-lo aqui, João Oliveira, ele que está aqui na apresentação, mostrando todos esses detalhes, é um entusiasta do segmento elétrico, sempre postando vários artigos lá no LinkedIn, né? Vou colocar inclusive alguns no site. Ótimo. Já peguei ele aqui agora para responder algumas coisas, mas João, parabéns pela atitude, pela iniciativa, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? E você estava falando aqui nos bastidores que a gente está no prédio histórico. Foi a sede da Light, né? Um prédio de 1929. É isso aí, Frei Neto. O prédio de 1929, sede da companhia elétrica aqui em São Paulo. Legal porque o prédio é de 29, a Volvo é de 1927. A gente tem praticamente a mesma idade e está aqui 100 anos depois falando da mesma coisa, que é como a gente avança mais forte ainda na eletrificação aqui no país. Muito bacana. E já faz tempo que eu queria falar contigo, mas como eu disse, queria falar pessoalmente. No canal, nas resenhas, a gente sempre fala sobre o assunto eletrificação, né? O eletrificado, o híbrido elétrico. E eu queria que você fizesse um balanço de 2021, já projetando 2022. A Volvo está otimista para o mercado, está apostando no mercado, continua firme e forte? Volvo continua firme e forte, super otimista. Esse ano vai ser ano de recorde para a gente aqui no país. A gente vai passar das 8.000 unidades no Brasil. Ano que vem a gente deve crescer novamente, então ano que vem vai outra vez ser o melhor ano da Volvo aqui no país. Só que quando a gente olha o perfil dos produtos vendidos, vai mudar muito para o ano que vem. Com o anúncio que a gente fez aqui, todo mundo acabou de assistir, a gente pega o nosso principal produto, o produto de entrada da marca, o XC40, transforma ele num carro 100% elétrico. Isso vai fazer que durante o ano que vem, então, além de ser recorde de vendas, 43% das nossas vendas no país vão ser de carros 100% elétricos. É algo que nem de longe nenhuma outra marca vai fazer, novidade para a Volvo, estou muito feliz com isso. Uma coisa interessante, vocês estão puxando a fila, né? Estão chamando para o desafio. Tem vários players entrando no mercado, várias marcas, mas timidamente, ainda com receio. Mas vocês chamaram, inclusive, para um desafio, né? Vamos junto,
Porque é uma tendência, é um caminho sem volta, né, João? No Brasil inteiro, não só no Sudeste, mas tem várias companhias elétricas apostando, tem donos de postos de combustível entrando em contato com a gente no canal. Freire, como é que tá isso? Como é que vai ser essa evolução? Querendo entrar pro jogo. Você acredita que eu aprendi isso a primeira vez? Eu adoro conversar com o cliente nas lojas, né? Primeira vez que conheci uma pessoa, tinha um XC90 híbrido, dos primeiros que chegaram no Brasil. Eu perguntei, falei, o que você faz da vida? Aí ele me falou, sou dono de uma rede de posto de gasolina. Aí eu falei, mas caramba, você pode abastecer de graça em qualquer posto, o que você está fazendo com um carro híbrido agora? Aí ele falou, João, porque eu já estou vendo que eu tenho que aprender o que é que as minhas empresas vão vender lá no futuro. Então eu quero ter essa experiência para aprender agora na prática, porque o mundo vai para lá. E esse cliente da Volvo, extremamente sábio, eu aqui estou 4 anos depois falando dessa história e vendo o quanto isso evoluiu. Então o caminho é esse e a gente está chamando a sociedade e as outras marcas para o debate para a gente acelerar a eletrificação aqui no Brasil, ter uma mobilidade cada vez mais sustentável e um ambiente melhor para todos. Tem um ponto muito interessante que você falou aqui nas perguntas e respostas sobre esse potencial que o Brasil, a América do Sul tem, né, para a produção do carro elétrico. Né, a gente tem aqui matéria-prima, condições inclusive. Você aposta que em breve ou no futuro próximo teremos carro elétrico produzido no Brasil? Eu aposto que sim, esse é o caminho. Eu acho que a gente precisa orientar o mercado para esse lado, a gente precisa como sociedade combinar esse caminho e ter regras que motivem isso a acontecer. A gente precisa falar como a Europa está falando, como o Japão está falando, como o Chile já falou aqui na América do Sul. A gente precisa colocar uma data para o fim do motor a combustão no nosso país, porque isso é o que dá segurança para as empresas investirem na produção desses tipos de produtos aqui no país. E a gente pode se tornar um grande polo para exportar para o mundo. Como eu prometi, aquela pergunta que a gente conversou aqui, que eu falei, João, a gente sempre debate, né, com empresários, com inscritos, amigos do setor, inclusive donos de postos de combustível, que eu conheço alguns, sobre quando é que o jogo, você como presidente da BIFA, quando é que vai ser cobrado a recarga? Como já planeja, já tem uma quantificação disso, para que cada vez mais empresas, conveniências, shoppings, até concessionários possam vender o serviço, né? Existe uma grande discussão nesse sentido. O que a gente precisa, em primeiro lugar, no Brasil é a atualização da legislação para que possa existir a venda dessa energia, né? Hoje você não pode um estacionamento vender energia elétrica para um consumidor final. Então isso tem que mudar, mudando isso, e com o crescimento do parque, vai ser natural que a iniciativa privada comece a investir na criação dessas redes de carregamento. Quando a gente olha hoje para a Europa, Estados Unidos, a gente já tem grandes empresas trabalhando essas redes. E aí você tem diversos formatos. Você pode, num aplicativo no seu celular, liberar o carregador e cobrar energia direto da sua conta. Você pode assinar a carga nessa empresa. Então você paga lá $100 por mês nos Estados Unidos, te dá direito de colocar seu carro qualquer hora em qualquer carregador que seja dessa rede. Tem um monte de formatos de negócio que vão existir aqui no futuro. Isso com certeza não vai demorar. Como você está atuando nos bastidores, você sabe, isso está sendo discutido já e o governo está ajudando nesse debate? Está sendo discutido, a gente percebe boa intenção do governo em criar o futuro, o governo sabe que é importante para o futuro. É claro que a gente, iniciativa privada, às vezes quer que as coisas andem mais rapidamente, mas a gente entende que tudo tem o seu tempo. O que a gente espera cada vez mais do governo é uma boa sinalização nessa direção, de que o governo sim acredita na agenda da eletrificação e na descarbonização do transporte, para que a gente possa se igualar aos principais produtores mundiais e que o Brasil possa ser aí um grande exportador de carros e de tecnologia para o mundo. Perfeito, João, não vou tomar mais seu tempo, tem muita gente para você conversar. Quero agradecer demais a oportunidade, esse papo, que a gente pode fazer mais em breve e até tem um pedido para fazer, né? Neste verão, a gente vai rodar todas as capitais do Nordeste com carro a combustão. Em breve eu quero estar rodando de elétrico. Vamos fazer isso com certeza, está prometido. A gente vai fazer uma expedição muito bacana. Legal. É isso aí, Freire Neto na área. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e acompanhar todas as novidades. Se tiver alguma pergunta específica, algum detalhe que a gente não respondeu, participa aqui, deixa seu comentário, entre em contato na nossa lista de transmissão, pelo Instagram, pelo
WhatsApp ou Telegram, que a gente vai te responder e vai encaminhar também para o João e para toda a equipe da Volvo. Aproveitar para mandar um abraço para a Jéssica e para o Padovani, de longa data. E a gente volta em breve com muito mais a qualquer momento. Estou na área de volta. Senta a pua!